Olá, meus irmãos, sejamos todos muito bem-vindos. Tenhamos uma boa tarde, nosso entardecer espírita em mais um sábado. Eu sou Aníbal Buquerque, do Entre Nós, e aqui estamos hoje para a segunda parte do tema Obsessão e Desobsessão. Só o amor liberta. Lembramos que no último dia 5 de novembro apresentamos a primeira parte e sábado passado, dia 12, ficamos impedidos de fazer, ao qual avisamos. E hoje estamos aqui reunidos para a realização da nossa segunda parte. Antes de começarmos, gostaria de fazer uma prece. Então, aqueles que desejarem fechar os olhos, fiquem à vontade, fiquem tranquilos, podem ficar em harmonia e vamos agradecer. Agradecer por mais um dia, por mais um entardecer espírita, quando aqui nos reunimos para tratarmos, para abordarmos temáticas relacionadas a espiritismo. Fico muito feliz de ter você aqui conosco, de estar compartilhando conteúdos e desta forma possamos aproveitar da melhor forma possível os ensinamentos trazidos pelos Espíritos. Desejo muita paz, muita luz e que assim seja. Deixa eu fazer só um pequeno ajuste aqui. Pronto. Para que eu veja quem está participando. Para que eu possa também, caso você queira fazer alguma participação, seja perguntando, trazendo algum exemplo, contribuindo, fique à vontade. Gostaria, inclusive, de fazer como eu propus na primeira parte. Não tenham pressa na conclusão, então hoje estamos na segunda parte. Se for necessário uma terceira parte ou quarta parte, faremos. E eu gostaria muito de ouvi-lo, né? Assim, ouvir no sentido que você escreva, que você traga a sua dúvida, o seu questionamento, a sua colaboração, contribuição, da forma que você desejar participar, fique à vontade. Aqui estou vendo pessoas queridas, maravilhosas, que gosto muito. Tenham por hábito não ficar falando os nomes para que nós possamos, nesses 30 minutos, que é um curto espaço, termos o máximo de proveito possível. E nessa segunda parte, se você não teve a oportunidade de assistir a primeira parte, ela está disponível tanto aqui no Instagram, no IGTV, como no YouTube ou no Spotify, lá em Aníbal Buquerque. Nosso querido Kardec, em obras póstumas, ou seja, em uma publicação pós-mortes, deixou a seguinte mensagem: o homem não raramente é o obsessor de si mesmo. Sim, é verdade. Nós espíritas, quando conhecemos este conteúdo relacionado à obsessão, julgamos que toda a nossa problemática, todos os nossos problemas estão relacionados aos obsessores. Em parte, é até verdade, mas se há obsessão, é porque nós temos as nossas falhas morais, as nossas falhas materiais, que nós temos que cuidar, que nós devemos nos preocupar. Mas muitas das vezes também não há nenhum obsessor. São meus vícios materiais ou meus vícios morais que levam a que eu caia, a que eu sofra, a que eu colha as consequências dos meus atos. Ou seja, a lei de causa e efeito em funcionamento. Então eu preciso ter a plena compreensão do funcionamento desta lei. Como sempre eu falo, aqui acolá vai passar um avião, um carro pode buzinar, um cachorro latir, porque estamos ao vivo e eu tenho optado por toda semana fazer esse entardecer espírita num local aberto, um local belo, para que a gente aproveite a natureza. Então, nós temos que compreender a lei de causa e efeito e que muitas das vezes eu sou o causador, eu sou a origem dos meus próprios problemas. Claro, não é 100%, mas muitas vezes o meu pessimismo, o meu negativismo,
a forma como eu lido com a vida e lido comigo e lido com os outros, pode fazer com que eu seja meu auto-obsessor. Ou que eu prejudique outras pessoas e estas outras pessoas queiram que eu repare o mal que eu lhes tenha feito. Então é importante que a gente tenha esta compreensão para que nós não nos julguemos somente vítimas. Nós temos um papel preponderante em nossas existências, em nossas vidas. Fica a dica, fica o recado. Outra coisa interessante é que a gente compreenda os tipos de obsessão. E Kardec classificou a primeira e compreendeu outra coisa. As coisas não começam já do topo, não. Normalmente começa com uma obsessão simples. E foi assim que Kardec disse. Muitas vezes onde o obsessor afirma que ele está querendo lhe prejudicar, que ele está lhe causando problemas, que ele não quer que você fique bem. Então, muitas vezes as coisas começam no primeiro patamar de forma simples, mas que eu não cuido, que eu não procuro um tratamento espiritual, que eu não busco uma orientação, em que eu não faço a minha parte. Então, é interessante que a gente tenha esta compreensão. O segundo tipo de obsessão que Kardec classifica, ele denominou fascinação. Esta temos que ter muito cuidado, porque aquele espírito obsessor que sabe lidar com a fascinação, ele mexe no nosso orgulho, ele sabe manipular, ele sabe lidar com a nossa vaidade. E com isso, ele se apresenta como um amigo, como um conselheiro, alguns deles até como mentor. E rasgam elogios à nossa pessoa, à nossa postura, à nossa mediunidade. E isso pode nos levar a uma armadilha delicada e perigosa. Eu ficar cego, porque aquilo me agrada, aquilo me atrai. E desta forma, ele pode me afastar daquelas pessoas que querem me alertar, que querem abrir meus olhos. E ele pode induzir a eu imaginar que eles estão com inveja, que estão com ciúmes do meu potencial, da minha mediunidade. E aí eu fico refém desse irmão espiritual fascinador. Ele é muito ardiloso, ele é sutil, ele sabe manipular, como eu já falei, e ele sabe mexer em nossos brios. Então, se eu não estou desvencilhado e gosto de ser acariciado, de ter o ego acariciado, ele me domina, ele toma conta de mim, ele me afasta e ele pode fazer com que eu faça coisas inacreditáveis. Tenhamos muito cuidado. Eu já presenciei, e eu digo isso aqui afirmando com uma certeza, porque a posterior esse espírito não mais se manifestou. Eu estava num grupo mediúnico, um grupo de novos, mas que já tinha alguns meses de exercício. Então, o trabalho já estava, vamos dizer assim, próximo à conclusão daquela parte experiencial inicial, para que nós pudéssemos começar com o estágio seguinte, que seria trabalhar com as fichas, como fazemos na casa de Paulo Estevão, no grupo espírita Paulo Estevão. E veio uma mensagem psicografada, que eu tenho guardado até hoje, onde o irmão se dizia um mentor do grupo, dizia que aquele grupo era especial, que era diferente. Então ele usou palavras que me deixou cabreiro. Eu levei para casa a mensagem, li, reli, refleti. Ele dizia que o grupo estava ali reunido não ao acaso,
que já eram irmãos que vinham de vidas anteriores e que ali estavam reunidos para um trabalho grande, um trabalho maior. Inclusive, ele recomendava que o grupo se reunisse fora do JEP em outro dia para a realização de outros trabalhos. Isso me causou receio. Para estudo e para a prática. Isso me causou receio. Você ficar fora do amparo e de uma proteção de uma casa espírita. E aí eu comentei na semana seguinte com o grupo. Li, reli e fiz minhas ponderações. Ele inclusive deixou um desenho mostrando que o grupo era todo interligado, como um desenho de um eneagrama. E que nós iríamos fazer um trabalho muito bonito na dimensão espiritual. Ótimo que isso acontecesse, mas não precisava ser daquela forma, com enaltecimento, com distinção do grupo, com solicitação que nós nos reuníssemos fora do grupo espírita Paulo Estevão para estudo e trabalho. Eu até falei, queremos nos reunir? Ótimo, mas vamos nos reunir aqui no JEP. Nada de fazer isso fora da casa. E com amparo e assistência da espiritualidade. E após essas minhas observações na semana seguinte, este irmão nunca mais se manifestou e nenhum dos médiuns expressou qualquer esboço de contrariedade, de negação ou de desacreditar o que eu estava falando. Não que eu tivesse razão, eu posso até estar enganado, mas a forma como veio a mensagem, trazendo muitos adjetivos, dizendo que aquele grupo era especial, e a sua especialidade poderia ser descoberta com o tempo, e não naquela fase tão inicial que ainda nos encontrávamos. Aquilo me deixou cabreiro, aquilo me deixou curioso, cuidadoso, com o pé atrás. Inclusive, recomendando que nos reuníssemos fora da egrégora da casa espírita. Então, tenhamos muito cuidado. Vejamos quem são nossos amigos, aqueles que querem nos ajudar. Não vamos dar as costas àqueles que estão, por acaso, apontando as nossas falhas. Eles podem querer estar nos ajudando, então tenhamos cuidado. O outro tipo de obsessão, aí já é mais delicado, é mais forte, é mais impactante, porque ele é chamado de subjugação. E, meus irmãos, compreendamos uma coisa, não é da noite para o dia que a subjugação se apresenta. Não, ela leva tempo para chegar neste nível. E a pessoa subjugada, ela fica sob o domínio, seja de ordem física ou domínio até de ordem mental. Ele é delicado, é mais difícil de tratar, de cuidar, porque o obsessor toma de conta da mente e do corpo da pessoa, fazendo com que o subjugado, e Kardec relata isso, possa fazer coisas assim inacreditáveis. Inacreditáveis. O que um subjugador pode fazer. Levar a gente a situações deploráveis, a falar sem controle, a dizer coisas que não temos como parar, como evitar, ou a escrever numa velocidade incrível, ou fazer coisas nos locais de forma inapropriada. Então a subjugação é um caso mais grave, até no tratamento, leva mais tempo. A fascinação também leva porque, de uma forma ou de outra, a pessoa subjugada gosta. Gosta porque ela se sente especial, ela se sente diferente, ela se sente envaidecida. E às vezes ela não quer descer daquele pedestal, daquela situação que lhe vangloria, que lhe deixa num estado de ser mais elevado. Ela tem o seu ego acariciado. Então, a fascinação também tem suas dificuldades, só que ela mexe nos meus brios, no ego.
Já a subjugação, ela pode ter controle corporal, controle motor, controle de ordem mental. Então é algo delicado. Eu tive uma experiência, não sei se eu posso dizer uma subjugação, onde um espírito tinha controle de uma médium. Ela chegou na mesa e eu fiquei com receios, já desde o início, fiquei temeroso, preocupado. Inclusive eu tirava, o Ednardo pergunta se o subjugador induz suicídio. Pode sim, mas muitas vezes ele nem quer, Ednardo, porque ele quer ter o controle. Ele fica mais feliz com eu estando vivo, encarnado e fazendo o que ele me manda do que eu desencarnado. Muitas vezes eu não preciso de um subjugador para me induzir ao suicídio. Às vezes eu só preciso de um outro espírito que também está na mesma faixa vibratória suicida, que com a sua tristeza aumenta a minha tristeza, ou até alguém que tem raiva de mim e aí quer que eu parta desta vida para ele ficar junto comigo, me pegar no mundo espiritual. Mas sim, pode, mas muitas vezes o subjugador quer ter o seu controle, ele faz questão que você sobreviva para que ele lhe manipule. Ele gosta desse controle, ele se compraz com isso. Mas é interessante a sua pergunta. Então essa pessoa, eu tinha receio porque a primeira vez que ela chegou assim, Aníbal, tire as canetas e os lápis perto de mim, porque eu posso pegar e posso furar alguém. Imagina isso numa reunião mediúnica, meus irmãos. E assim foi. Quando ela dava comunicação, ela era de uma falta de controle, não era só falta de controle. Esse irmão dominava ela. Tanto é que eu tive que afastá-la do grupo, né, da reunião mediúnica, sugerindo que ela fosse fazer a TE. Fizemos uma reunião especial para ela, onde eu a levei para essa reunião, peguei 2 médios experientes, 2 médios de apoio com experiência, e procurei atender a esse irmão, tentando ver se a gente conseguia cuidar dela. E, meus irmãos, foi algo incrível. Esta reunião saiu do controle. Essa irmã gritava, esse irmão tinha um controle, jogou mesa, quis morder o outro doutrinador que apareceu para tentar apaziguar, desarmonizou outros grupos, ele conseguiu manipular médios que estavam no estudo, médios de outros grupos. Eu segurei esta pessoa com tanta força para conter e orei tanto. Os médios ficaram receosos, que a pessoa me descreveu depois de alguns dias. Eu fiquei preocupado, no dia seguinte liguei, em outros dias eu liguei para saber como ela estava, e ela disse que estava com os braços roxos e não sabia por quê. E aí eu fui lhe explicar que eu tinha lhe segurado com muita força para lhe conter, que ela havia tentado morder uma pessoa e graças a Deus não conseguiu. Ela falou que ao chegar em casa, ela disse que não sabia por quê, mas havia se urinado. E eu sei por quê, porque foi muita força que esse irmão fez. Esse irmão empurrou uma mesa grande que a gente tem no JEP para longe com muita força. E o que é mais interessante é que ela dizia que fora do JEP essas coisas não aconteciam. E dentro de mim, eu receio que não seja verdade, que seja mais que ela não tenha controle, ou que ela nem saiba, como ela mesma não sabia por que estava roxa, por que havia se urinado. Claro que ninguém, eu orei muito por ela, ela fez o ATE, graças a Deus, educou-se mais, melhorou mais. Eu sugeri que ela não participasse das reuniões mediúnicas enquanto ela não estivesse melhor da relação com esse subjugador, porque aquilo não era saudável para ela. Então ela continuou fazendo o ERG, continuou fazendo o ATE, ela foi muito disciplinada para se melhorar. E graças a Deus, nunca mais a vi, mas eu acredito que tenha melhorado. Outra coisa interessante, como eu posso abordar uma outra temática, é sobre o tratamento e a prevenção da obsessão. Ou seja, como é que eu faço a desobsessão? E aí uma coisa que eu quero trazer, porque isso nós usamos muito no diálogo fraterno, numa reunião mediúnica, é falar do remédio que Jesus nos trouxe. Sueli Caldas Schubert,
no livro Obsessão e Desobsessão, diz que Jesus trouxe o amor como remédio. Sim, é a mais pura verdade. Por isso que o título desta palestra ou desta live é Obsessão e Desobsessão. Só o amor liberta. Porque o amor e o perdão vão nos libertar dos nossos inimigos, vão nos libertar de nós mesmos, das nossas falhas. Então, Jesus trouxe o amor como remédio. Kardec, fala que a doutrina espírita possibilita a vitória na luta contra nós mesmos. Olha que interessante. Está em nós a necessidade da mudança, a necessidade da reforma, a necessidade do progresso espiritual. Não um trabalho egoísta, não. Porque a proporção que eu vou me depurando, que eu vou me trabalhando, ou seja, eu vou me autorrealizando, eu vou amando mais do entorno, cuidando mais das outras pessoas, cuidando mais de mim. A Sueli Caldas Schubert fala que a doutrina espírita é a chave que vem abrir as portas da masmorra pessoal. Olha que interessante. A doutrina espírita é a chave que vem abrir as portas da masmorra pessoal e nos livrar da mais completa escravidão. Não apenas os obsidiados também se libertam, mas também os obsessores. Olha que interessante. Olha que bonito. E aí, às vezes, não compreendemos ou não entendemos porque julgamos sempre que o problema está no outro e não em nós. É duro aceitar que nós é que precisamos melhorar. Então, para que nós possamos trabalhar, uma das coisas, das terapias que a doutrina espírita nos permite é o ATE, o tratamento espiritual, ou TE, como outras casas utilizam. O ATE é uma terapia em grupo feita em torno do Evangelho. E essa interação com outras pessoas que também estão em tratamento nos auxilia. O ATE também trabalha, além da evangelioterapia, trabalha também com a fluidoterapia. A fluidoterapia por meio do passe, que a cada sessão tem, e por meio da água fluidificada. Então, é importante que no ATE ou no TE participe aquela pessoa que está precisando de ajuda e, se possível, também seus familiares, porque os problemas nunca estão isolados. E é mais interessante que estas pessoas que se conhecem fiquem em salas diferentes. Muitas vezes eu não quero, porque eu quero fazer junto com a pessoa que eu conheço. Eu não quero fazer com desconhecidos. Mas muitas vezes a gente precisa ser tratado e o tratamento passa por esse distanciamento. Outra coisa importante, eu já fiz o comentário da fluidoterapia. Então, por isso que no ATE é utilizado o passe. Mas nós também, em outros momentos, utilizamos o passe. A prática do passe espírita, ou seja, o espiritual humano, ele me trata onde eu preciso ser tratado. Algumas vezes o tratamento que eu necessito é para me deixar mais animado, mais agitado, porque eu estou muito para baixo. Outras vezes, o passe que eu necessito é para me acalmar. Outras vezes é para reanimar, como nós já falamos. Outras vezes eu estou passando por um problema e eu preciso de uma reenergização, de fluidos que sejam inseridos em locais específicos para a minha tratativa, para o meu tratamento. Como também a água fluidificada, onde medicamentos espirituais são adicionados às moléculas de água e me auxiliam. Uma outra terapia no tratamento da obsessão é a implantação do Evangelho no lar. Eu levar o Evangelho para a minha residência. Mas, Aníbal, só eu que faço. Não tem problema, faça. Se for em silêncio, o ideal é que você fale, em voz natural, para que os espíritos mais ligados à Terra também percebam, ouçam, sintam aquela vibração. Porque ali há também espíritos em tratamento.
Há também espíritos obsessores que vêm para atazanar para que você não implante o evangelho no lar, mas eles também recebem tratamento. Então o evangelho no lar é luz que eu levo para a minha casa. Se mais pessoas puderem participar, ótimo. As crianças que não querem ficar, não tem problema, elas podem ficar no espaço dela e muitas vezes elas estão escutando. Eu já ouvi depoimentos de pessoas dizerem que achava que o filho estava alheio ao evangelho no lar e quando a família passou por uma dificuldade, a primeira coisa que aquela criança disse foi: mãe, pai, pega o livro daqueles que vocês usam toda semana, o Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos fazer o Evangelho no lar para ver se melhora as coisas. Olha que interessante. A criança estava arredia, mas estava, na verdade, prestando muita atenção. Outra coisa que é muito útil, palestras públicas. As palestras que as casas espíritas promovem, sejam de cunho com conteúdos do Evangelho ou de ordem espiritual, né, de outras obras do Espiritismo, são relevantes, porque aquela pessoa que ministra uma palestra, ela se preparou, ela leu muitos conteúdos, ela está imbuída do propósito de levar a mensagem que edifica, que esclarece, que trata. E ela não está ali só, ela está sendo intuída, influenciada pelos bons espíritos. E ao seu entorno, ao seu redor, também espíritos estão trazendo aquela mensagem para que você absorva de uma forma melhor e que você seja tratado, como também o seu obsessor. Então, as palestras públicas ajudam demais. Outra coisa importante, o estudo. O estudo liberta, o estudo edifica. O estudo sistematizado e aprofundado da doutrina espírita nos auxilia nessa preparação, nos trazendo muitas orientações, muitos esclarecimentos, e assim a gente vai conhecendo a obra, e conhecendo a obra vai fazendo com que ela adentre em cada um de nós e que procure ser praticada. Outra coisa útil e relevante, a gente precisa começar de pequeno. Então, o trabalho de evangelização infantil e dos jovens é fantástico, nos ajuda. Nós temos muitos casos de crianças que chegam com perturbação espiritual e com o passar dos meses, jovens também, que com o passar dos meses vão melhorando o seu estado emocional, o seu estado espiritual. Isso são relatos de pais que têm ali um momento, um local para conversar, para dialogar, e todos nós estamos sendo tratados. Quer ver outra coisa muito boa para tirar a obsessão? Para nos livrar da obsessão? Trabalho social, o voluntariado. Porque no momento em que eu me dedico ao outro, eu esqueço de mim, e muitas vezes as minhas obsessões são coisas da minha cabeça. São auto-obsessões. Sim, a mais pura verdade. Então o trabalho social também nos ajuda a nos burilar, a ajudar na nossa reforma íntima. Olha que interessante. Trabalhar essa reforma interior, essa mudança, esse trabalho de introspecto para que eu possa me melhorar. Então, eu tenho que entender que o obsessor ele não é arrancado à força ou expulso. Às vezes leva tempo. O perdão tem que ser trabalhado. Ele muitas vezes acredita que tudo de ruim que está acontecendo comigo ainda não é nada diante de tantas coisas que aconteceram com ele. Porque, como eu já falei no episódio da parte primeira, ele fica no monodeísmo, e nesse monodeísmo ele fica numa repetição. E quanto mais repete, mais pressão e mais raiva ele vai tendo. Por isso, como é importante uma reunião mediúnica, porque o tratamento para aquele obsessor não acontece só durante a reunião mediúnica, ela já começa antes, aproximando aquele irmão obsessor dos médiuns, preparando a sua vinda, inclusive trazendo parentes que já desencarnaram, amigos que já desencarnaram, que auxiliarão no tratamento e que durante o diálogo na reunião mediúnica eles se apresentam. O tratamento da obsessão e da desobsessão da reunião mediúnica também continua após o término do tempo físico da reunião mediúnica. Ela acontece também no plano espiritual. Então, a reunião mediúnica que a gente presencia naquele momento físico, ela começa antes, desde
a aproximação dos obsessores que serão tratados, que virão junto aos médios, por isso a importância deles não faltarem, bem como também de amigos e parentes que são trazidos para auxiliar na tratativa. E depois? Então, nós devemos nos lembrar que a morte não nos livra dos nossos inimigos, porque o espírito é imortal. Os espíritos vingativos nos perseguem, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aqueles com quem eles guardam rancor. Então, é a prática do perdão, é o amor em geral, né? É o amor e o perdão que vão nos livrando desses espíritos, desses irmãos a quem temos desentendimentos. E saibamos de uma coisa, a forma de reparar será a gente se reencontrar em uma nova existência. Em papéis diversos, mas nos reencontraremos. Para que o verdadeiro perdão, o verdadeiro amor possa prevalecer. Não tem como ser diferente. Então nos lembremos, vigiemos e oremos. Deixo essa mensagem final, a necessidade da vigilância e a necessidade da oração, como o recado final, além do amor e do perdão, para que nós possamos compreender a profilaxia da obsessão e o tratamento quando ela já existe. Não tem desobsessão melhor do que isso, mas mais importante do que tudo é a terapêutica profilática para evitar novas obsessões. Então, meus irmãos, agradeço por mais uma tarde, por mais um entardecer espírita. Espero que você esteja aproveitando. A Uda lembra, orai e vigiai sempre. E é a mais pura verdade. Espero que você tenha assistido a primeira parte. Se não, assista, né? Porque as duas se complementam. Que você, se puder, eu agradeço, se você puder compartilhar com outras pessoas, divulgar o nosso trabalho. Esse conteúdo vai ficar gravado aqui no Instagram, mas eu coloco depois no YouTube, em Aníbal Albuquerque, e também no Spotify, em Entre Nós com Aníbal Albuquerque. Muita paz, muita luz. Desejo que você aproveite e tenha plenitude em sua existência. Um beijo no coração, que assim seja.